Pois bem, este é o programa A CIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Nosso programa, a gente tem até recebido ligações, informações, pedidos e até elogios, porque nós buscamos, primeiro, mostrar o que Barretos tem, o que Barretos transforma, nossos pontos comerciais, nossas instituições e aquilo que às vezes não chega no barretense, ou por falta de informação das pessoas que estão envolvidas em cada segmento, ou por falta de interesse da própria população. Costumo dizer que nós temos produtos que o barretense consome no dia a dia, às vezes até produtos básicos, são fabricados, são feitos em Barretos e as pessoas não sabem. Nós sabemos que a SR produz. A hora que você compra o teu pacote de arroz, a embalagem é feita aqui. A hora que você usa a sua moto, tem peças fabricadas na UIM. A hora que você toma um dipirona, Mariol que faz isso. O Minerva faz. Você come um lanche, tem alguma coisa do Minerva, de repente você pensa... E assim sucessivamente. Tem muitas coisas que Barretos produz e transforma. E a gente tem tentado buscar para mostrar, além daquilo que você consome, mas aquilo que Barretos produz e outras empresas produzem. Usa os equipamentos, a modernidade. Tivemos uma entrevista caixa d'água, o pessoal busca caixa d'água fora e nós temos uma empresa que fabrica caixa d'água, fabrica usinas e assim sucessivamente e atende grandes empresas. Nós temos um sal mineral da Cia do Sal, que você vê nas redes nacionais, você vê todas as regiões do país utilizando. Então é isso que a gente quer mostrar para você, que nós temos empresários, nós temos investidores, nós temos empreendedores e nós temos também os barretenses que quebram paradigmas. Hoje eu estou recebendo aqui no programa uma pessoa, Roberto Pacheco. Nós vamos bater um papo, com certeza são coisas que você vai entender e aprender, porque é um quebrador de paradigmas. Mas antes, obrigado pela vinda, pela abertura da nossa agenda, do espaço está aqui conosco. Nós vamos bater um longo papo, mostrar para o barretense, para todo o pessoal da região, por que você quebra paradigmas. Nós vamos falar de cemitérios, de túmulos, de cemitérios, que é o teu negócio, de planos disso. Mas antes, eu queria que você... Como a gente está dentro da sala do telespectador, ele precisa saber quem é ele, de onde você vem, como você está em Barretos, se é nascido, filho, sabe os seus negócios, para a gente poder entrar num bate-papo legal para mostrar para o nosso telespectador. Um prazer. Meu nome é Roberto Pacheco e eu sou natural de Rio Claro, né? Formei técnico em eletrotécnica em Rio Claro, trabalhei durante 2 anos na Siemens, em São Paulo, e depois no período do vestibular, eu passei no vestibular em Barretos, em algumas cidades, e optei por vir em Barretos porque eu tinha um amigo de infância que já estudava aqui e me convenceu, não, vamos para Barretos que é uma ótima escola. E aqui eu cheguei. Cheguei de trem, como na época, né? Isso nós estamos falando em 1980, né? Cheguei de trem e vim para fazer engenharia. Fiz engenharia elétrica e, paralelamente à engenharia elétrica, eu vim de família muito pobre, tinha que trabalhar e eu consegui uma oportunidade de trabalho junto com o Juninho, do Soares de Oliveira, o nosso saudoso Juninho, que me deu a oportunidade de dar aula no curso técnico do Soares de Oliveira, já no primeiro ano de engenharia. Então nós participamos durante esses 5 anos como professor do curso técnico e aluno da faculdade de engenharia. Nesse período eu tive relacionamentos bastante interessantes. A minha república era muito interessante. Eu morava junto com o Juquinha, Paulo Cruvinel, e com o Rubão, com o Beto, pessoas que eram integradas na cidade. E eu acabei ficando integrado na cidade. Nós participávamos na época das serenatas, dos shows, das festas de peão, e acabamos conhecendo muita gente. E isso fez com que, quando eu formei, eu tivesse interesse em continuar por aqui. Até porque, na minha formatura, eu já participava de 2 negócios em Barretos. E isso aconteceu. Eu acabei ficando, integrei com a cidade e nunca mais fui embora. Estou aqui já há 35, 36 anos. Pois, esse é o Roberto Pacheco. Os nomes que você citou, Juquinha, Rubão, você é Rio Claro. Rubão de São Manuel.
Juquinha de São Carlos. Então vocês juntaram na República o pessoal da tua região. O Beto, que eu não sei de qual Beto, de onde que é? O Beto vinha lá do Paraná. Ele era de uma cidade do Paraná. Você lembra o nome da tua república? Não? Lembro. De frente para o crime. Porque a minha república era na 12 com a 17, de frente para a delegacia. E na época tinha uma música do João Bosco que chamava De Frente para o Crime. E nós colocamos uma placa lá, né? De frente para o crime. E nós éramos muitos amigos dos delegados, tudo isso não teve o menor problema, eles entenderam como uma brincadeira. E todos que passavam sorriam ao ver a placa, né? Imagina em frente à delegacia, uma placa República de frente para o crime. E tem aquela história de Barretos, né? É velha, aquela velha máxima, mas bebeu água daqui, acaba ficando ou volta para cá. Até porque Barretos é uma coisa que eu digo para os amigos barretenses, os natos. Barretos é uma cidade que nos dá muita oportunidade. Às vezes o próprio barretense não enxerga, mas quem vem de fora vê que Barretos dá oportunidade. E às vezes a oportunidade de quem vem de fora foi deixada pelo barretense que foi embora. Né? E Barretos realmente criou oportunidades muito importantes na minha vida e com isso eu constituí várias empresas em Barretos. Então, você comentou que quando você estava, você já tinha 2 negócios paralelos. O que foi e que negócios, que empresas que você está envolvida hoje, que você criou, que você puxou? Sabe por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque, na verdade, a associação, a gente usa esse programa, o Pacheco, inclusive até para incentivar as pessoas. Isso que você falou é muito importante. As pessoas deixam passar a oportunidade, ou não estudam, ou analisam, ou não, sabe, ou não veem, sabe, oportunidades de negócio. Você entendeu? Então, é interessante você falar, não, eu comecei assim, olha, primeiro ano de engenharia dando aula, eu não sei o negócio que você teve no começo, você falou 2 empresas, eu sei que você hoje é um empresário, um empreendedor, investidor, tal, conseguiu puxar os filhos, sabe, dentro do... Por isso que eu falei que quebra paradigma. E é muito importante a sua colocação. O seu histórico olha, eu comecei com esse segmento, com esse, e hoje eu tenho esse, sabe assim, para a gente poder entrar com, sabe assim, com um alento, com uma orientação, para o propenso empresário, ou para aquele que quer investir, quer buscar, ou aquele que está estagnado. Eu queria, como foi a tua vida empresarial em Barretos, desde a tua formatura, desde a sua chegada? Então, a vida empresarial foi bastante intensa, interessante, porque quando eu estava no 3º ano de engenharia, eu tive contato com o senhor Marcílio, que na época era meu sogro, e nós montamos um negócio de manutenção eletrônica, que funcionou até recentemente. Agora, dada a idade dele, ele não tem atuado. Mas nós montamos uma empresa de manutenção especializada. Primeira empresa que eu montei, chamada Eletrônica Especializada Central. A partir daí, com o relacionamento que eu tinha na faculdade, o professor Farid e o Luiz Henrique de Deus, irmão do Decinho, nós montamos uma segunda empresa chamada Hobby Video, uma empresa que durou muitos anos aqui em Barretos. Hobby Video Som, a gente vendia equipamentos. Imagina que na época a gente montava home theater. Imagina isso, nós estamos falando em 84, né? Home theater. E depois nós começamos a vender antenas parabólicas e montar torre de TV. Por exemplo, a torre de TV da TV Barretos, nós é que montamos. Toda aquela parte de engenharia, nós que fizemos. E fizemos muitos aqui na região. Junto com esse trabalho, eu montei junto com a minha esposa, a primeira esposa, um grupo de lojas de flores, que é a Bem Florir. Então, na época, nós tínhamos 5 lojas de flores, né? Nós tínhamos a Bem Florir tradicional na Avenida 7, Rua 26. Aí nós montamos uma, quando era Copercito, supermercado, dentro onde é um pet shopping lá. Depois nós montamos um quiosque aqui com parceria com a CIB, aqui no Calçadão, em frente ao Barone. Nós tínhamos a loja da Márcia Regina, que nós adquirimos, e tínhamos aquele ponto de venda volátil, móvel, que a gente abria conforme a ocasião. Por exemplo, na época de finados, em frente ao cemitério. Na época do Dia das Mães, fazíamos promoções em locais que interessavam. Claro. E com isso a gente teve imagina que eu tinha um caminhão, eu ia buscar semanalmente um caminhão de flor para Barretos. Um caminhão eu comprava no Veiling da Alhambra, eu comprava direto da Alhambra. E nós montamos. Da floricultura surgiu a ideia de a gente montar uma loja no primeiro shopping de Barretos que chamava Decorale. Uma loja de esquina no shopping, que vendia produtos de decoração.
Dessa loja, nós montamos uma papelaria, livraria chamada Good Book, também dentro do primeiro shopping. E depois, quando saiu a pizzaria, o pessoal do shopping me convidou para montar uma churrascaria que chamou Barretos Grill. Nós funcionamos lá durante 3 anos, o Barretos Grill. E, paralelo a isso, eu sempre fui professor. Quando o Soares de Oliveira começou a entrar em decadência, com o óbito do Júnior e toda a situação que foi criada, nós percebemos que o nosso curso lá dentro, que ele era a parte da escola, a gente pagava uma locação da escola para uso do prédio. Nós percebemos que o curso ia, juntamente com a escola, afundar. Aí então foi que nós tomamos a iniciativa de comprar um prédio próprio e montar a própria escola e levar nossos alunos para lá. E foi aí que nós montamos o Liceu Tec, que é uma escola de alto padrão hoje de ensino técnico. Nós somos classificados dentro do programa Vence do Governo do Estado em nível 1 no Estado de São Paulo. Então tem as escolas de nível 1, que tem padrão, biblioteca, professor, laboratório, estrutura. Tem nível 2 e as escolas pequenas, que é aquelas que alugam uma casa e montam a escola ali mesmo, é o nível 3. Então nós estamos em nível 1, felizmente a nossa escola tem esse padrão. Então com isso nós montamos um hall nesse tempo de empresário de 10 empresas montadas em Barretos. E dessas empresas, algumas vivem até hoje, outras fecharam com o fechamento do shopping, né? Quando o shopping fechou pela primeira vez, nós fechamos aquelas empresas. E as outras sobrevivem, felizmente, com sucesso. Algumas estão sob meu controle e outras estão sob o controle da minha e das esposas. Teus filhos cuidam da escola? Cuidam da escola e da floricultura. Tá. O grupo de floricultura, 2 dos filhos, dos 4 filhos, 2 cuidam da floricultura e da escola, que são os mais velhos. Tá. Né? Um outro intermediário faz o curso de administração, ainda não está envolvido com as empresas, e o pequenininho me acompanha. Para aprender. Mas teu negócio hoje, cemitério, que é? Cemitério. Hoje está lá, pronto, a todo vapor. O cemitério foi uma coisa interessante. Mas o cemitério nós vamos falar depois do intervalo. Nós vamos abrir um bloco, porque eu queria que o pessoal soubesse, porque nós abrimos falando de cemitério e vai ser um bate-papo meio longo. Mas foi muito bom o primeiro bloco. Nosso telespectador está sabendo agora toda essa história e gostei muito dos nomes, viu? Rob Vídeo, Decorale, Barretos Grill, são nomes fortes. Eu não sei quem contribuiu, como foi o estudo disso, mas todos teve um nome muito forte, tá bom? Pois bem, este é o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Nós vamos para um pequeno intervalo e nós voltamos já já. Sua empresa precisa associar-se à ACIB. Sendo associado, você pode consultar SPC, cheques, protestos, balanços e também cadastro de pessoas físicas e empresas. A consulta pode ser feita pela internet, telefone ou pelo 0800, 24 horas por dia. E ainda você pode negativar os seus devedores, que serão notificados antecipadamente. Isto é uma forma de cobrança. Procure a ACIB, informe-se sobre estes e outros benefícios. Pois bem, voltamos então com o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Feliz com a presença do Roberto Pacheco, empresário que conseguiu dar exemplo. Me lembrou do Rubão, do Juca, essas coisas. E um histórico de empresa, a gente estava comentando os nomes fortes, sabe, das empresas que passaram por ele, que estão até hoje, são um sucesso. De pessoas que ele relembrou aqui, que são pessoas que foram baluartes, inclusive, dentro do contexto da cidade de Barretos. Mas no começo nós falamos de um empresário, uma pessoa que quebra paradigmas. Ele já falou da escola dele, está tudo certinho, os filhos tocando, os filhos tudo bem encaminhado. Mas o assunto do qual nós convidamos o Pacheco fez um investimento há anos, ele com pessoas, e que essa história que ele vai contar, que a gente quer falar sobre cemitério. 30 anos ele começa com a história de cemitério com o grupo, e hoje ele já está com a nova colocação, já falando em crematório em Barretos, que é outro paradigma que precisa ter quebrado. Mas eu queria que ele falasse um pouco para nós de cemitério.
simpósio, qualificação, treinamento, as pessoas, você sabe, o sentimento humano, como que fica isso com relação, as feiras de cemitério, porque a pessoa, Pacheco, ele tem, é bom, dentro desse contexto, a gente precisa mostrar para o nosso telespectador cemitérios e cemitérios. Cemitério tem aquela história do Campo Santo, túmulo estilo barroco, ou branco, ou muito metal, e de repente você vem com a ideia do cemitério, e eu queria que você falasse um pouco do seu projeto, quando começou, como que está, e a gente precisa trocar umas figurinhas aqui para a gente quebrar também esse paradigma, que eu sei que você quebra muito, mas eu preciso mostrar isso, como que são quebrados. Pessoal que anda porque enterra em pé, porque crema, porque, sabe, ossos, o outro que não tem imagens, é isso que a gente vai tratar. E depois no outro bloco, um outro paradigma, o crematório, que a gente vai entrar em detalhes como que funciona isso, mas no outro bloco. Mas vamos lá. Muito bem, o cemitério aconteceu de uma forma até inesperada, né? Eu tinha sociedade com o professor Farid, com quem nós tínhamos uma empresa chamada Rob Video, nós vendíamos antena parabólica. E parentes dele, o Amin Dyer, o Zido Dyer e o Ked, pai do Paulinho Ked, tinham a ideia de montar um cemitério e tinham adquirido uma área onde é o cemitério hoje. E entraram na prefeitura com um pedido para fazer um cemitério e esse pedido foi deferido. Bom, então, nesse momento, o Ked resolveu sair do grupo para montar o seu hotel. E o Zido e o Amin, parentes do cunhado do Farid, convidou a gente a participar desse espaço, né? E o Farid falou, mas você conhece alguma coisa de cemitério para a gente participar? Eu falei, não conheço nada. Ele falou, então vai fazer uma pesquisa para a gente saber se é um bom negócio entrar nisso. E eu fui. Na ocasião só existiam 3 cemitérios-parques no estado de São Paulo. O Getsemane, que pertence à Cúria Diocesana de São Paulo, o cemitério do Morumbi, que é famoso, antigo, e existia um cemitério em Campinas e existia cemitério em Piracicaba. Só essas 3 cidades. Em Campinas, o Azaleias, o Flamboyant, e em Piracicaba, o cemitério Ressurreição. E eu fui em todos eles e conversei com os donos. Eu falei, olha, eu moro em Barretos, uma cidade de 70 mil habitantes na época, e eu gostaria de montar um cemitério-parque como esse. Todos disseram, olha, isso aqui é um investimento para uma cidade de 200 mil habitantes. Não compensa fazer em Barretos, porque é um investimento a longo prazo. E eu peguei todas essas informações, vi como que eles faziam e vim para cá. Farid, investimento a longo prazo. Se a gente for entrar, nós temos que saber que nós vamos investir 10 anos para colher frutos. Farid falou, vamos. E entramos. Participamos lá com 1/3 da sociedade. E começamos a trabalhar, montar o cemitério. Dentro de um projeto que nós estabelecemos, montar o cemitério. Então, eu que plantei aquelas árvores que estão lá, uma a uma, não é? Nós que montamos aquela estrutura que existe, né? Nós participamos daquele começo todo. E o cemitério ficou durante 10 anos só na montagem. Começamos a vender planos, mas as pessoas não acreditavam no cemitério daquele, porque era um cemitério que não tinha túmulos. Então as pessoas estavam acostumadas a fazer túmulos, né? Mausoléus, colocar imagens, cruzes. E aquele cemitério não tem. Então muita gente diz, aquilo é um pasto, porque não conhecia a concepção do cemitério. Só uma pergunta, a liberação disso pelos órgãos públicos é muito complexa, porque, pela história, pelo costume, eu não sei como que fica, porque ali tem corpos, ali tem, sabe, a cultura, como que fica as licenças disso? Porque no outro é fechado, o outro é um campo santo, sabe? Como que ficou isso na época? Gente, olha, ali é um campo santo, aqui é um pasto, como foi comentado na época. E as licenças, os trabalhos, a parte técnica, a prefeitura, sei lá, meio ambiente, como que fica isso? É complexo? Ainda era? Você sofreu muito com isso? Não sofri porque na época não existia CETESB, não existia vigilância sanitária, não existia nada. Era o departamento de saúde da prefeitura que estava ok. Tá. É muito simples, não existia estudo disso, né? Nós estamos falando há 35 anos atrás, né? Quando tudo isso começou. Então, tudo foi aprovado. Hoje não, hoje é complicadíssimo, né? A CETESB faz exigências 1000, né? Tanto é que o nosso
trabalha, que nós vamos falar sobre o crematório, ele é demorado por conta das licenças ambientais, né? Mas chegou nessa ocasião, então, que nós decidimos por fazer o cemitério, fizemos a montagem, começamos a vender os planos, e aos poucos as pessoas foram vendo que o cemitério tinha realmente algo de diferencial, bacana. E quais são os pontos diferenciais que hoje a gente entende? É isso que eu queria que você passasse para o nosso telespectador, porque apesar de já estar 30 anos, tem muita gente que ainda tem aquela concepção de coisa nova, tá assim, o que eu sei, lá no seu cemitério, por exemplo, velório é mais prático, a sala já é climatizada, o funcionário é diferente, o coveiro é diferente. Quebrou já esse paradigma? Qual que é a diferença, sabe assim, treinamento, é outra cultura naqueles que envolve com o cerimonial do velório, aquela coisa toda. É isso, o que foi que o pessoal já aderiu àquilo? Não tem nem dúvida, hoje totalmente, né? Tudo começou a mudar depois da morte do Ayrton Senna. Quando foi feito o sepultamento dele naquele cemitério parque, que o Brasil inteiro assistiu àquele momento, então o cemitério parque teve um up. Chegou aquele momento que ele falou, agora ele existe, né? Principalmente para nós que estamos longe da capital. Então as pessoas viram e falaram, o cemitério parque é uma realidade, isso é bacana. E aí começaram a pipocar cemitérios na região inteira. Nós fomos os primeiros aqui da nossa região, não tinha Ribeirão, não tinha Rio Preto, lugar nenhum. Barretos foi o primeiro. E esse cemitério começou a dar certo, as pessoas começaram a entender por algumas razões. Primeira razão, a gente vende igualdade. Então, tanto rico como pobre, no nosso cemitério, ele tem o mesmo jazigo. A segunda razão, é quase que inviolável o nosso jazigo, porque ele é construído através de alvenaria, 2 gavetas sobrepostas, e tem 50 centímetros de terra para poder plantar grama. Isso faz com que a pessoa tenha que pegar um enxadão lá e levar boas horas ali para conseguir chegar num cadáver. Quer dizer, isso não vai acontecer. E nunca aconteceu em cemitério parque. E terceira coisa é que aquele ambiente de árvores, plantas, pássaros, lago, é um ambiente propício à oração, à meditação, as pessoas vão ali. Tem pessoas que não tem ninguém sepultado ali, vai ali com um livro para ler um livro à tarde. Né? Por quê? Porque ali é um ambiente gostoso de ficar. Não é pesado, não é pesado, não tem imagem, não tem cruz, né? Eu me recordo quando era criança, eu ia no cemitério de Rio Claro, que é o convencional, e eu olhava naqueles buracos, a gente ficava com medo de sair alguma coisa de lá, né? Aquelas imagens. Hoje a gente vê as crianças no nosso cemitério, eles correndo atrás do quero-quero, em cima dos jazigos, eles brincam de pega-pega. E não tem aquele medão de... Você guarda do cemitério, nossa, sabe, não tem isso. Não tem. De jeito nenhum. Você pode ir lá a qualquer momento, não tem esse aspecto que aterroriza as pessoas do cemitério. Então é realmente um clima gostoso, tanto é que o velório é lá dentro do cemitério. As pessoas passam a noite lá sem problema nenhum. Por quê? Porque é um clima de jardim, né? Então isso acabou alavancando o cemitério, as pessoas começaram a acreditar, os planos foram vendidos, hoje a cidade abraçou o memorial, o cemitério Jardim das Oliveiras. Hoje nós temos uma grande fatia da população que pertence aos planos do memorial, né? Você salvou, porque hoje o cemitério municipal já foi ampliado, não tem mais espaço, é um problema público hoje que já tem que se definir. E você agora com algo moderno, aquele tradicional, cultural, e você com o Parque das Oliveiras, o Memorial Parque das Oliveiras, quer dizer, acabou ajudando a solucionar um problema da cidade, né? Da cidade. E nós solucionamos de que maneira? Um cemitério parque, no mundo inteiro, ele tem um custo maior do que um cemitério convencional, até porque é subsidiado, né? Não tem fins lucrativos o cemitério. Aliás, o nosso cemitério dá prejuízo, né? O cemitério municipal dá um prejuízo muito grande para a prefeitura. Nós criamos um plano popular. É isso que eu queria que você detalhasse esse plano, porque tem muita gente que ainda não sabe assim, por mais anos que você esteja, mais tempo, queria que você falasse um pouco desse plano. Pode até ser, olha, onde acha, com quem que fala, porque eu vou dar um exemplo para você. Eu particularmente não tenho, mas sabe, alguém precisa ser acionado para poder ter, porque eu vejo a solução. A gente está sempre envolvido, colabora com esse que faleceu, vai lá, corre atrás dessas coisas, e eu vejo a tranquilidade desse plano. Então eu queria que você falasse também, quando você criou esse plano, sabe,
bem merchan mesmo, pode, é para que a população saiba. Isso não é novidade, mas é algo que a população precisa ter. Certo. Então, hoje um jazigo no cemitério Parque, ele custa 10 vezes o jazigo do cemitério convencional. Isso significa que não daria acesso a todas as camadas sociais da cidade, né? Naquele momento do óbito, normalmente as pessoas já têm outros problemas financeiros, já saem do hospital, já têm os problemas com a funerária, que nós também temos o trabalho funerário. E aí, quando ele chega no cemitério, ele paga alguma coisa 10 vezes mais cara, provavelmente ele vai optar pela solução mais econômica. Aí nós criamos um plano em que a pessoa paga lá o valor de uma pizza por mês, né? Menos que uma pizza hoje, né? E ela tem toda a família, a cobertura para toda a família, de maneira que se vier acontecer um óbito, ela não paga absolutamente nada para fazer seu sepultamento. Está incluso o carro funerário. Pode falar o que está incluso nisso? São 2 planos distintos. Isso. Um queria plano que você... cemiterial, tá, né, que está incluso o cortejo, a utilização da sala de velório e o jazigo. E tem um plano paralelo, que é o plano funerário, que é a parte da urna, né, os paramentos, a documentação, a retirada do hospital, a preparação do corpo. Isso é a parte funerária, né, que nós temos um ambiente próprio para fazer isso. E temos a parte cemiterial. Então, hoje nós somos, pela razão de termos o cemitério, a única empresa que faz o serviço completo. Então, a pessoa pode adquirir um plano cemiterial e um plano funerário, ou apenas o plano funerário, ou apenas o plano cemiterial. Imagina que lá eu já tenho um jazigo no cemitério municipal, mas eu quero fazer a parte funerária. Ela pode fazer, com um preço menor do que uma pizza mensal. Translado, tem dentro desse plano para buscar, por exemplo, faleceu em São José do Rio Preto, vai buscar ou coisa assim? Não. Tem um limite de quilometragem. Tá. Por exemplo, nosso limite de quilometragem são 100 quilômetros. Então, se for buscar em São Paulo, a família paga uma diferença, claro, de quilometragem, né? Acima de 100 quilômetros paga uma diferença. Isso é no mundo inteiro assim, né? É muito interessante. É isso que a gente tem que mostrar para a população. Depois, ou agora, ou no final, aonde que eles vão procurar isso, porque com certeza tem muitas pessoas que têm interesse e vai procurar. Depois eu queria que você no final deixasse para nós aí aonde a pessoa busca isso, esses contratos, contatos, como faz para adquirir, porque é muito difícil na hora. Você acabou de dizer, sai do hospital ou sai de um acidente, ou sabe, é complicado. Então é muito interessante. Depois eu quero que você deixe o site, e-mail, telefone, onde o pessoal acerta com isso. Mas agora nós vamos para o intervalo, porque eu quero voltar num assunto, esse mesmo é um paradigma que nós vamos ter que quebrar e a gente precisa passar para o nosso telespectador para começar já, sabe, um contexto de cidade, de associação, de empresários, para a gente já lançar isso que torna público. Mas nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos já. Esse é o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Empresários associados à ACIB e seus dependentes, funcionários das empresas e também seus dependentes podem ter convênios com descontos especiais nos planos médico-hospitalares do Santa Casa Saúde e Unimed, planos odontológicos Prodoc, Operriso e Santa Casa Odontologia, nas escolas Colégio e Faculdade Barretos, ISEB e também Liceu Tec. E ainda convênio com escolas de idioma, escolas de informática e clínica de estética. Procure a ACIB. Pois bem, voltamos então com o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Hoje nós estamos recebendo aqui Roberto Pacheco, história que você talvez não saberia, não sabe, gostaria de saber, coisas que a gente precisa saber. Mas nesse bloco eu queria explorar um pouco o Pacheco sobre o corpo. Porque quando a pessoa morre, sabe, tem todo aquele trabalho, aquele costume, aquela cultura, sabe, a velação do corpo. Mas eu queria falar, já que a gente está falando de cemitério, nós vamos falar agora do crematório. Mas eu queria, meio no pinga-fogo, aquela história de se enterrar em pé. 2,
Um edifício só para gaveta, coloca o corpo. Crematório. E outra coisa que você queria, sabe, como que, o povo, como que você sente como empresário desse setor, sabe, aceitação disso, sabe, desse tópicos? E eu queria que você passasse para o telespectador, porque dá a impressão que é um negócio simples, cemitério, e não é, porque tem simpósio, tem palestra, tem curso, e tem inclusive feiras de urnas, caixões, e eu falo caixão porque eu nem sei até o nome correto disso, o nome técnico ou científico, e eu queria que você passasse isso para nós. E que pé que está o crematório em Barretos? O que você pensa quando você solta essa notícia que a população imagina? Como que é isso? E quando vai estar pronto isso em Barretos? Então são algumas coisas que aconteceram. Corpo humano, vamos lá. No meio do caminho, né? Muita gente fala que o nosso cemitério faz sepultamento em pé. Isso tem uma lógica, porque a pessoa chega lá sobre o jazigo, vê uma plaquinha no gramado. Ele acha que está embaixo da plaquinha. Na realidade, a pessoa está lá deitada como qualquer outro. Então, os jazigos são deitados. Podem ficar tranquilos que vocês vão descansar, sim. Uma segunda coisa a respeito do corpo, a preparação do corpo. Existe todo um procedimento, existe todo um respeito, um critério na preparação do cadáver. E isso nós temos uma equipe preparada, que faz desde a retirada do corpo do hospital, da casa ou do acidente, né? E que faz todo o preparo. Esse preparo do corpo, ele é feito através de um procedimento chamado tanatopraxia, que é a substituição do sangue por um líquido conservante. Isso faz duas coisas. Primeiro, não tira o mau cheiro do corpo. Segundo, não tem vazamentos. E terceiro, dá um aspecto melhor para o corpo. Ou seja, a gente coloca um corante nesse líquido que deixa as bochechas mais rosadas, então dá um aspecto mais tranquilizante para a família que está naquela hora. Imagina uma pessoa que morre, por exemplo, enforcada, ela fica normalmente roxa e a gente tira aquela roxidão e deixa roseado. Então dá um aspecto mais gostoso para quem vai ficar vendo, aquela última lembrança, né? Então esses são os procedimentos do corpo. A cremação vem no momento em que as pessoas já estão acostumando com essa ideia de cremar. Isso vem dos países europeus, principalmente da Ásia, onde não existe espaço, e hoje o Brasil está rapidamente aumentando seus índices de cremação. Barretos comporta um crematório? Resposta, não. Barretos sozinho não comporta um crematório. Da mesma maneira que há 30 anos atrás Barretos não comportava um cemitério-parque, nós montamos, hoje nós vamos montar um crematório, porque apesar de Barretos sozinho não suportar, não dá conta financeira de manter um crematório, nós temos a Fundação Pio XII, que favorece a montagem do crematório em Barretos. São muitos óbitos que vêm da Fundação e que hoje gastam muito mais para trasladar seus corpos, às vezes para o norte, para o centro-oeste, para o sul, sendo que uma cremação ficaria 1/4 do preço, né? A pessoa faz a cremação aqui, leva as cinzas, pode levar no carro, posso mandar pelo Sedex a cinza e ela guarda as cinzas em casa. Então, é um procedimento muito mais barato, muito mais higiênico. Como que funciona isso tecnicamente? Eu queria, bom, vai pôr num forno, vai pôr num forno. Essa imagem que eu queria que você passasse para começar a desmistificar. Como que funciona isso? É um forno que funciona a gás, elétrico e gás, né? E atinge altas temperaturas. A urna que vai ser colocada no forno, juntamente com o corpo, tem que ser desprovida de tudo quanto é metal, né? Se a pessoa tem marca-passo, tem que tirar. Se a pessoa tem brinco, tudo tem que tirar, para não criar questões de poluição ambiental. Então, ali é uma urna de madeira ou de papelão, dependendo do que a família escolhe, e o corpo, só o corpo. Nada que foi colocado nele pode entrar ali. E esse corpo é cremado, é queimado. Ele se torna cinzas, e essas cinzas que a pessoa tem, muita gente faz quadro com as cinzas, outros fazem joias com as cinzas, outros utilizam a cinza para colocar no mar porque ele gostava de pescar, outro joga no jardim porque ele gostava de plantas, e assim é feita a... Quanto tempo demora? Da hora que coloca nesse forno? 2 horas e meia no máximo, o corpo está totalmente em cinzas. Né? Evidentemente que depende do volume, volumes maiores demoram um pouco mais, volumes menores um pouco menos, mas em média 2 horas e meia. Então se faz a cremação, não sobra nada, e é um processo que eu acredito que com o passar dos tempos
com que as cidades começam a ter crematórios, vai chegar um dia que situações de pessoas que saem de um hospital como o nosso, todos deverão ser cremados. Acredito que um dia a vigilância sanitária vai colocar isso como um ponto importante. Ótimo, foi, sabe, bem esclarecedor, porque a pessoa imagina aquele quente, sabe aquela coisa assim? Então, eu estou falando até por mim. Deixa eu falar um negócio para você. Simpósios, feiras de produtos de cemitérios. Depois eu queria que você, sabe, só para me lembrar, desde o começo do bate-papo a gente está querendo saber, se você lembra, não quero o nome, não, mas quando foi o primeiro sepultamento lá, e depois, para ficar isso marcado, quando for, depois é bom até que você, sabe, para ficar para a história, eu queria saber depois assim, de Barretos quem seria, quando aconteceu, sei lá, para a gente poder, eu queria saber quem foi o primeiro que foi sepultado lá. Eu queria que você falasse um pouquinho das feiras, das exposições, porque o pessoal acha que a urna, o caixão é um negócio tenebroso, aquela coisa toda, e você tem histórias de feira desde 20 anos atrás, ou 15, que a gente tratou desse assunto, e sabe, alguns fatos pitorescos para a pessoa entender que aquilo não é coisa do outro mundo, um cachorro, que tem gente que investe, tem empresa que investe, e tem pessoas que têm um gosto, e eu queria que você passasse para os nossos telespectadores. Olha, o setor é um setor muito forte, que gera milhões de dólares no mundo, bilhões de dólares no mundo todo. Então, claro que é um setor que atrai exposições, feiras e simpósios. E todo bom empresário em qualquer ramo tem que participar dos simpósios da sua área. E com isso a gente vai nessas feiras e simpósios. E são feiras que ocupam um bom pedaço no Expo Center Norte, né, uma boa área lá, quase que a totalidade do Expo Center Norte, que você vê a dimensão de uma feira dessa. E ela então traz todas as novidades do setor, desde os carros de transporte, as aeronaves de transporte, as urnas de todos os tipos e modelos, os crematórios, os sistemas de transporte, de cortejo, que são aqueles carrinhos elétricos como nós temos, né? Que faz aquele cortejo com carro elétrico, que é um carro silencioso, ele anda devagar, ele consegue acompanhar a família que vai atrás caminhando. Então, existe toda uma técnica no processo. Além de toda a parte funerária, que são os acessórios que a gente usa na preparação do corpo. Existe todo um procedimento, existem máquinas, equipamentos, mesas, bancadas, equipamentos de EPI, tudo para ser utilizado. Então, tudo isso é colocado na feira, além de trazer grandes conferencistas internacionais que vêm falar para a gente do que está acontecendo no mundo, as novidades, o que está dando certo, o que não está dando certo. Então, é uma oportunidade ímpar para isso. Agora, quanto à história do primeiro sepultamento do cemitério, é uma história que ela me envolve, porque o cemitério, quando nós montamos, eu era noivo de uma moça chamada Cláudia, filha do seu Marcílio. E ela participou do começo do cemitério. E ela sofreu um acidente em 1988. E ela foi a primeira sepultada lá. Então, como eu tinha uma ligação muito forte com o seu Marcílio, era sócio dele no negócio. E era noivo dela, nós íamos casar em pouco tempo. E ela sofreu um acidente automobilístico. Faleceu e aí a família entendeu ser importante ficar lá. E ela é a primeira sepultada em 1988. Nessas feiras, mais estrambólico gosto ou prazer ou exposição que alguém mostrou numa urna, num caixão? Olha, acontece coisas Dois. Um caixão diferente que você... Caixão moto. Um caixão moto. O caixão é uma moto para quem é aquele apaixonado por motocicleta. O caixão é uma moto deitada e o cara vai sepultado ali dentro. E tem os caixões de clube. O caixão é o palmeirense, um caixão verde com o símbolo do Palmeiras, tudo dentro do Palmeiras. Quer dizer, quando você fala, será que alguém vai nisso? E vende. Né? Tem quem compra. Caixão caro, diferente que você viu, a coisa assim fora do padrão. Caixão caro tem coisas maravilhosas. Fala um, por exemplo, que você achou assim, olha, esse é um absurdo, mas será que alguém vai enterrar isso? Tem. Caixões de madeiras nobres, talhado, dentro todo merejado com pedras, né, coisas assim de 70 mil reais. Você fala, puxa, será que alguém compraria? Isso preço de compra, né? Será que alguém compraria uma urna nesse porte? E compra. Para animais? Para animais de todos os tamanhos e tipos, já existe, né? Hoje o animal hoje ele pertence à família, então o animal ele precisa de um procedimento. Barretos precisa disso. Poxa, eu acho que eu estou mais curioso do que quem vai estar vendo o programa. Mas vamos lá, nosso tempo está no final.
Eu queria abrir um espaço para você, assim, minuto, dois, para você fazer suas considerações finais. Não esqueça de falar sobre o plano. Eu queria que você deixasse o telefone, endereço, com quem fala, mas você tem aí os minutos finais para fazer suas considerações sobre o Barretos, sobre o seu empreendimento, sobre os seus empreendimentos, sobre o cemitério, sobre aquilo que você quiser, para usar nosso espaço aí para falar com a nossa população. Agradecer ao espaço concedido, né? Agradecer a você que está me ouvindo, gostou desse bate-papo, que nós estamos à disposição. Nosso endereço é na Rua 32, o escritório central. Rua 32, entre as avenidas 23 e 25, em frente ao terminal urbano de ônibus, né, do Sarre. Então nós estamos ali à disposição, podemos tirar dúvida, falar sobre os planos. Vale a pena fazer o plano, sem dúvida, vale a pena. E nós estamos à disposição. Gostaria de dizer que a missão do cemitério, a nossa missão, por que nós trabalhamos? Nós trabalhamos, orientamos nossos funcionários, colaboradores, no sentido de amenizar a dor daquele momento em que todas as famílias passam. A única coisa que nós não podemos fazer é tirar o luto. O luto pertence à família. Aquele momento é da família. Mas nós temos que fazer tudo aquilo que está ao redor. Tudo que está ao redor nós fazemos e deixamos a família para o luto. Para receber os amigos, para passar aquelas horas ali junto com o corpo, a despedida, né? Essa é a nossa missão, minimizar a dor, o sofrimento do momento do óbito. Gostaria de dizer também que como missão, como trabalho nosso, como empreendedor, nós temos que criar sucessores, não herdeiros, né? Se os nossos filhos forem herdeiros, eles vão gastar o nosso dinheiro. Se eles forem sucessores, eles vão fazer esse dinheiro virar mais. E essa missão, como pessoa, eu levo dentro da minha escola para os meus alunos e para os meus filhos. Ou seja, a gente precisa encantá-los daquilo que a gente faz, para que eles, sendo encantados, eles continuem a tocar os seus negócios, os nossos negócios. Porque nós vamos passar e alguém tem que continuar com isso, até porque cemitério é uma empresa secular. Ela não tem fim, ela teve começo, mas não tem fim. Muito obrigado pela instrução, pela orientação, pelo final do programa, foi muito interessante. Eu queria só abrir, muito bem colocado, com relação à sucessão, porque a gente sente aqui, nós temos aqui mais de 800 empresas que são associadas, e a gente tem recebido empresários que, na verdade, não têm conseguido fazer os sucessores, não têm encantado os sucessores, tem sucessores que têm chegado no negócio da família, no respeito à tradição, à experiência, à trajetória da empresa, e chega, sabe, e acaba dificultando para os pais, para os antecessores, para o próprio. Então foi muito bem colocado, e até obrigado, porque, sabe, foi algo que a gente está sempre procurando falar. Olha, não se faz herdeiro, estou te repetindo já, você vê que eu gravei. Não fazemos herdeiros, sim sucessores, mas tem que encantar os sucessores. Muito obrigado, foi de extrema importância para mim, foi de extrema importância para a associação comercial, e com certeza tudo isso vai ser de extrema importância, sabe, importância para a sociedade, mesmo culturalmente, pelos costumes e também como empresário, como negócio que você nos passou por aqui, tá bom? Muito obrigado. Pois bem, este foi o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense.